Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Esse canal que é o nosso espaço, que é o meu espaço para bater papo com vocês, para falar sobre o que eu penso, o que eu sinto. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu tenho passado por alguns devaneios nessa semana, nessas últimas semanas. E eu queria saber se é só comigo. Eu tive conversando com meu marido sobre isso. Notei que eu nunca tinha comentado sobre isso que eu sinto nessa época todos os anos, que é como é que você se sente nesse período de Natal? Como é que você tá esse ano? Você tá bem? Você tá feliz? Você tá animado para as festas de Natal? Para as confraternizações? Para reunir com a família? Como é que você tá? Como você tem se sentido? Eu confesso que o Natal nem de longe é a minha época favorita do ano. E eu percebi, na verdade tem alguns anos que eu tenho notado isso, mas esse ano isso ficou muito forte, muito latente, que essa época me deixa um pouco deprimida, me deixa um pouco pra baixo. Não é uma época muito agradável. A atmosfera, a energia do Natal, dessas festas de final de ano, elas acabam mexendo comigo de uma maneira não muito positiva. E eu queria conversar com vocês sobre isso, tipo, se alguém tiver alguma experiência, ou mais positiva do que a minha, óbvio, ou parecida, deixa aqui nos comentários pra gente entender, começar a se ajudar, né? Porque eu acho que tem que ter um propósito. E esse canal aqui é pra servir vocês de alguma maneira, pra gente conversar sobre assuntos que a gente não costuma falar com as pessoas por aí, ou que não costuma abrir. Mas enfim, eu tenho notado que essas épocas, todos os anos, mas esse ano acabou ficando isso de uma maneira um pouco mais pesada, que a sensação que eu tenho é que se você não tem a família perfeita, a família que se encaixa naqueles padrões para se conviver, sabe? Aquela família linda, sentada à beira de uma mesa, fazendo felicitações, super unida. Se a gente não tem esse modelo de família, a gente fica um pouco excluído dessa festa, né? Da atmosfera, da vibe, do espírito, né? O espírito natalino. E isso acabou não fazendo muito sentido pra mim. Falei, gente, essa festa não tem sentido. Eu percebo que talvez isso tenha começado. Eu até brinquei com meu marido e falei, talvez eu deva levar isso pra terapia. Que a primeira vez que eu tive uma questão com o Natal, eu tinha 8 anos de idade. Era uma época que meus pais estavam passando por uma situação financeira bem apertada. Ele estava desempregado, minha mãe, não me recordo se já trabalhava, acho que ainda não. Então tínhamos eu, meu irmão caçula, fiquei gaga, meu irmão caçula e a minha irmã mais velha, né? Eu sempre fui a do meio. E eu não me recordo do posicionamento da minha irmã, mas se eu fechar os olhos hoje, eu lembro exatamente tudo que eu fiz aquele dia. Eu brinquei de massinha, com massinha Durepox, sabe? Aquelas massinhas de fazer coisa em vidro, enfim. E brinquei, eu lembro que eu modelei, eu sempre fui muito boa com artes manuais, e eu modelei pra brincar um peru de Natal. E eu fiz a ceia do meu Natal naquele dia. Era dia 24 de dezembro, eu tinha exatos 8 anos. E eu vi aquela movimentação dos coleguinhas falando que a mãe tava cozinhando, que tava todo mundo preparando as casas, e eu olhava e eu não tinha aquilo. Minha mãe não tava cozinhando pratos deliciosos, nós não estávamos esperando familiares para vir nos visitar na noite de Natal. Meu pai não tava ajudando a arrumar a casa, nós não estávamos nos preparando para visitar alguém ou para viajar. E foi a primeira vez que eu me lembro de ter sentido essa sensação de vazio nesse período, sabe? Não sei se ficou algum trauma, por isso que eu até brinquei, falei, talvez eu tenha que levar isso pra terapia. Não sei se isso virou um trauma na minha cabeça. Eu lembro que à noite, nós tínhamos uma vizinha, assim, algumas casas pra cima, que nós morávamos numa praça, né? E algumas casas pra cima, eu era amiguinha delas e ela me convidou pra ir passar o Natal lá e participar da ceia. E eu lembro que por volta de umas 10 horas, 10h30, porque era muito pertinho, minha mãe acabou indo me buscar. A mãe dessa minha amiguinha falou, não, deixa ela ficar até mais tarde, porque criança, né, gente? Começou a chorar, queria esperar até a meia-noite, imagina, na casa dos outros.
Aí ela insistiu, porque estávamos todos ali, não tinha perigo na época, né? Era outra época, enfim. Eu acabei ficando, jantamos, dançamos e foi isso. E quando você se torna adulto, você atina para algumas coisas. Tá, seria muito fácil de resolver isso, né? Era só eu fazer a festa de Natal na minha casa e convidar as pessoas para que elas viessem, né? E sim, por muitos anos eu fiz isso. Eu vou ver se eu acho algumas fotos dos natais. Eu sempre tive muito prazer de cozinhar para as pessoas. É uma linguagem de amor minha, sabe? De cozinhar, de oferecer esse conforto alimentar para as pessoas. É a minha maneira de dizer que eu me importo, é a minha maneira de dizer que eu amo as pessoas. Uma das maneiras, né? É cozinhando. E sim, eu por algumas vezes fiz essa celebração, né, dentro da minha casa, mesmo sendo eu e meu marido, chamavam meus pais, meus irmãos. E o negócio foi piorando ao longo dos anos, porque eu comecei a perceber que as pessoas simplesmente não faziam questão. Por muitas vezes eu fazia, nossa, eu me matava de trabalhar o dia todo pra preparar ceia, pra preparar sobremesa, pra preparar para que não faltasse nada pra ninguém. Ninguém precisava se preocupar em trazer nada pra minha casa. Porque lá teria de tudo, né? A gente só queria estar perto das pessoas. E tipo, nem toda relação com pai, mãe, com familiares, com parentes são as mais saudáveis, né? Do mundo. E a minha, infelizmente, acabou sendo assim. Não tenho grandes problemas com os meus parentes, com a minha mãe, mas a convivência diária é sim uma questão. A convivência diária acabou virando, assim, ao longo dos anos um problema, né? Hoje mais madura eu entendo que cada um tem a sua maneira de ver de viver e ver, de enxergar a vida, né? E a gente tem que aceitar e honrar os nossos pais, porém conviver aí é uma outra história. Mas enfim, por várias vezes eu acabei sim fazendo, né, a celebração de Natal, a celebração de Ano Novo, e eu percebia que não sei se por birra, por alguma coisa, não sei, honestamente eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, eu só consigo responder por mim mesmo. Quando dava, tipo, 8 horas, eu começava a receber o pessoal, tipo, por volta de umas 6h30, 7 horas. Gente, vai chegando, tem comida, tem bebida, fiquem aí, né? A gente queria bater papo. Virava uma chave, principalmente na minha mãe, e quando dava umas 9 horas, ela queria ir embora. Tipo, a gente tinha acabado de começar a festa praticamente, e aí já ficava de cara feia, e aí já ficava aquele clima, a gente começava a ter que pisar em ovos, meu marido já ficava chateado, e eu percebia que ele ficava, mas ele nunca foi de falar e nem de mudar a expressão, nem tratamento com ninguém, mas a gente ficava convivendo muito com a pessoa, a gente percebe às vezes só de olhar, né, e eu ficava, poxa, ele falava, poxa, você fez tanto, e não quer ficar aqui por besteira, e aí tinha que sair, deixar a casa para poder levar as pessoas para casa delas, porque normalmente feriados assim onde eu morava os ônibus ou demoravam muito ou tinha até um certo horário para passar, então já não tinha mais condução, né? E eu ficava preocupada também, porque sempre tem gente maluca que bebe, acaba pegando carro, acaba pegando moto e sai, né, para dirigir. Então acabava sempre virando uma questão. Ah, Josi, mas tem a família do seu marido. Outra questão. Por muito tempo nós convivemos com ele, mas são pessoas... Uma boa parte é extremamente religioso, outra parte é zero religioso, e isso acabava virando, às vezes, até brigas mesmo, brigas feias, enfim, briga feia mesmo. Então acabou que essa festa começou a perder a graça, sabe? Perder o encanto. Ai, mas é o aniversário de Jesus, né? O aniversariante às vezes nem era lembrado. E eu comecei a pensar isso esse ano, falei, poxa, eu me vi desanimada, sabe? Completamente desanimada do Natal. O que você vai... Aí meu marido perguntou, o que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa? Eu fiquei, não sei, qualquer coisa eu faço... E eu faço rápido, né? Pra cozinhar, tenho boas ideias de receita, a gente gosta de comer bem. Mas a questão não era só a comida, era... A atmosfera mesmo da festa. Eu sei que a gente não tem obrigação de querer fazer as coisas darem certo, uma vez que se todo mundo não tiver ligado na mesma engrenagem, né? Mas por algum tempo eu acreditei sim que estava nas minhas mãos tentar fazer
a família ficar mais reunida, tentar fazer as coisas funcionarem, e isso acaba frustrando a gente. E o intuito desse vídeo é falar que, tipo, se você tem se sentido assim também, não fica assim não, tá tudo certo, é só mais um feriado. Logo nós começamos um novo ano, com novas expectativas. Vamos fazer o que dá, vamos fazer o que a gente ainda consegue, com esse restinho de dezembro que a gente tem pela frente. E queria deixar aqui a mensagem de que os esforços que você fez para agradar alguém ou para fazer valer a pena, eles serão sim de alguma forma recompensados. Mas que se a gente decidir fazer alguma coisa, que não seja de fato esperando, né, que as pessoas reconheçam, mas que faça para preencher a nossa alma de alguma forma, né? Eu acho que esse foi um dos meus maiores erros na fase adulta, quando foi a questão de me relacionar com esse feriado do Natal, acreditar que as pessoas entenderiam que isso para mim era importante de alguma forma, e que elas reconhecessem de alguma forma todo o meu esforço ali, o que eu estava depositando, porque não era só a comida, não era só o fato de abrir a casa, não era só o fato de decorar, era a minha expressão de amor, sabe? Mas a gente não tem como controlar o mundo, né? A gente tem só como controlar as nossas decisões, as nossas atitudes, e é isso. Se você se sente de maneira meio estranha, ou tá se sentindo esse ano, que esse ano também foi bem esquisito, foi bem pesado para grande parte das pessoas, né? Se você se sentiu meio vazia, se você se sentiu meio chateada, deslocada, enfim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber também se sou só eu que me sinto esquisita nesse feriado de Natal. E vamos lá, gente, vamos se ajudar, a gente não tá sozinho, né? E que isso aqui, esse canal, seja uma grandíssima comunidade pra gente compartilhar os nossos amores e os nossos desamores e porque a gente vira uma comunidade muito forte, muito unida, de pessoas que se ajudam, não é? Então tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo, fiquem bem, até o próximo, tchau!